Sim. Pessoal, aproveito o início da aula para parabenizar aí os futuros administradores, né? Hoje, logo cedo, a coordenadora, a professora Alciele, ela me enviou um áudio tal, ela estava animada e ela mencionou exatamente essa data. E aí ela disse, professor, vamos fazer alguma coisa para essa moçada. E aí eu disse, opa, estamos juntos. E ela teve a iniciativa de querer construir um vídeo onde cada professor de vocês, né, cada docente da graduação de administração, falasse algo, passasse aí uma mensagem para os graduandos em administração. E aí a gente gravou ali um vídeo de uns 40 segundos para vocês. Eu não sei se ela já começou a enviar para cada grupo de alunos, né? Mas ali eu felicitei aos futuros administradores, passei uma pequena mensagem para animar, para mencionar a responsabilidade, né, o privilégio que é ser um graduando em administração e um futuro administrador, tá certo? Então, parabéns aí aos futuros administradores. E ainda esse mês a gente vai estar comemorando também o Dia do Contador, né? Se eu não estou enganado, a Dani, ela faz contabilidade, o Luiz acho que é administração, né? A Andreina, eu não estou lembrado se é contabilidade ou administração. É contabilidade, professor. Ah, tá joia, Andreina. Então, até o final do mês, a gente vai estar felicitando os futuros contadores também. Acho que é dia 22, 23? Acho que é dia 23, acho que 22, uma dessas datas aí. Pois bem, pessoal, vamos à pauta da aula de hoje. Lembrando que semana passada nós tivemos, não é, aquele webinário bacana. Boa noite, Ângela. E aí... Boa noite. Joia. Eu já tinha passado para vocês a pauta da aula da noite, eu estava preparado para ministrar essa aula. Quando a coordenadora geral, a professora Ariana, ela me informou que a professora vai ser o webinário hoje. E aí eu já tinha passado para vocês, eu só modifiquei a data, né? E aí, por isso que aparece aqui, mês de setembro, no dia 2 tivemos o webinário e hoje teremos aí a nossa aula que seria naquela data. Pois bem, a partir de hoje, nós iremos começar, de fato, a matemática financeira. A gente já introduziu a ideia de juro, tá certo? A ideia dos regimes simples e composto. Eu coloquei aqui, ó, no tópico 1.1, a noção de juro, de rendimento justo, né? Seria uma tradução dessa palavra, né? Tentando aí acessar o significado etimológico dela, rendimento justo. A gente já passou essa noção para vocês desde as duas aulas, não é? Anteriores ao webinário, tá certo? Mas, claro, é um conteúdo que é semeado desde o ensino básico, né? E hoje a gente vai trabalhar exatamente com essas duas ideias. A ideia de juros simples, o que é o regime dos juros simples e o que é o regime dos juros compostos. Faremos isso de duas formas, pessoal. Pelo que eu costumo chamar de modo manual e pelo modo automático. E aí nós iremos usar bastante, a partir de hoje, não deixaremos de usar aquele formulário que eu havia apresentado para vocês na aula inaugural. Ali, como
apenas informação, tá certo? Mas a partir de hoje, como formação mesmo, nós iremos usá-la. E aí eu quero explicar para a galera como que se usa aquele formulário, tá certo? Pois bem, aqui embaixo eu deixei um link, o primeiro deles, ó. O primeiro dos links, a galera tem aí o texto para leitura, para reflexão, para interpretação. A joia é aquela parada, não é? São os slides que o professor geralmente ele apresenta na aula. Sendo que eu não sou eu não gosto muito de ser um passador de slides, né? A galera que já se encontrou comigo em disciplinas anteriores sabe que a gente não se prende assim aos slides. Boa noite, Andressa. Tá certo. De modo que os slides eu os coloquei no formato de texto para vocês, para que a galera seja, não é uma galera que lê, pessoal que abre lá o texto e faz a leitura do mesmo, tá certo? Afinal de contas, vocês não é universidade, e a leitura, mesmo em matemática, em particular em matemática financeira, ela deve acontecer, tá certo, pessoal? Muito bem. Então, já eu vou abrir o texto só para apresentar para aqueles que ainda não deram uma olhada. O segundo link, ele se refere digamos, a parte essencial, aquela parte onde, através dela, eu pretendo gerar as aprendizagens, que é a lista de exercícios. Tá? Eu quero resolver algumas questões delas com vocês. E a teoria de juros simples e juros compostos, ela será ministrada através da prática, através de situações, de problemas que envolvem esses dois conceitos. Tá certo? A lista de exercícios está aí no segundo link. E aí, aqui no quarto ponto, eu coloquei inicio ou início, não é, do uso contínuo. Eu iniciarei o uso contínuo do formulário, como eu havia mencionado. Cada aluno deve ter o seu formulário à mão, tá certo? Como consta na primeira aula. Aqueles que estavam na aula inaugural ou aqueles que não estavam, mas assistiram àquela aula, a gravação dela, podem conferir isso daí. Eu havia solicitado para que a galera tenha esse formulário à mão. Professor, de que maneira? Cara, você pode imprimi-lo, você pode, não é, deixá-lo em PDF, baixá-lo e deixar aí no seu celular, no seu computador. Mas a cada aula você deve tê-lo aberto aí na sua tela ou, não é, que imprimiu já no seu colo, na sua mesa, no seu sofá, onde quer que você esteja, porque nós iremos fazer uma parceria com esse formulário, tá certo? Então, o formulário está aí no terceiro link. O quinto ponto eu coloquei, olha, atenção às datas de entrega das atividades da semana, tá certo? Entregue suas atividades no formato de imagem. Boa noite, Luiz Arthur. Deixa eu ver, entrou mais alguém aqui. Boa noite. Eu coloquei entregues no formato imagem, texto ou PDF, ou seja, você tira uma foto, ou aqueles que optam por trabalhar ali no Word, aqueles que, além disso, deixam um documento ali concreto em PDF, inalterável, né? Sempre com a sua assinatura e data, tá certo? A plataforma aceita qualquer um desses formatos, tá certo, pessoal? Para a gente encerrar aqui a leitura da pauta, para iniciarmos os trabalhos. Próxima aula a gente vai dar uma parada, eu irei dar uma parada e eu empurrarei gentilmente os meus alunos para uma prática, tá certo? Será a primeira verificação das aprendizagens. Professor,
Como que vai ser isso daí? Será um quiz online, ele é interativo, então quando você respondê-lo e não é apertar ali a alternativa correta ou clicar nela, automaticamente o quiz ele vai te dizer, puxa, parabéns, você acertou a resposta. Ou então ele vai dizer, olha, você se equivocou, veja aí aonde você errou, tal. Ele vai dialogar com o aluno, tá certo? E de modo que a galera mostrará aí aquilo que tem aprendido comigo, não é, desde o início da disciplina. Sendo que o primeiro momento da aula, aqui no tópico 6.1, eu pretendo tirar alguma dúvida, né? Nessa semana a gente a gente está trazendo para vocês essa lista de exercícios, como eu mencionei aí no tópico 3, pessoal. E ali você tem 10 questões. Eu vou responder com vocês algumas hoje, tá joia? Mas, é claro, na aula que vem, o primeiro momento da aula, os primeiros minutos, eu quero ouvi-los. E aí alguém vai dizer, eita, professor, olha, eu não consegui resolver a questão de número tal. E aí eu pretendo pegar aí 1 ou 2 alunos, tá certo? As solicitações de 1 ou de 2 alunos e resolver as questões problemáticas, aquelas que causaram alguma dificuldade, algum desconforto. E aí, beleza, vou me debruçar nessas questões que vocês pediram e em seguida aí eu vou passar para vocês o quiz e a galera vai, não é, continuar a aula em dupla ou individualmente resolvendo as questões desse quiz. Tá certo? Muito bem. E aí a gente fecha a leitura dos tópicos aqui da pauta. Pois bem, agora vamos dar uma olhada aqui nos links, tá, pessoal? O primeiro link, como eu havia falado, ele é um textinho de leitura, né? A galera deverá dar uma parada aí, ainda hoje ou durante a semana, e dar uma lida nesse material. O objetivo da leitura, como eu havia mencionado, é exatamente, pessoal, fazer com que a galera, apesar de estarmos em uma disciplina de cálculo, boa noite, Tati, boa noite, Wellington, boa noite, Matheus, aqueles que entraram. Boa noite, Pro. Joia. Boa noite, professor. É a Maravilha. Carla, só conseguiu dar aula do senhor agora, viu? A Carla, né? Tá joia, Carla. E Beleza, a gente tem as gravações, depois conversa aí com o pessoal para que você possa acessá-las, tá joia, e assisti-las. Pois bem, eu estava dizendo a importância da leitura. Veja, é uma disciplina de cálculo. Eu sou matemático, então assim, eu não gosto de ser um passador de slides. Então, o que eu faço através da prática, tentar ajudar o meu aluno, a dificuldade que ele tem, a alcançar o nível dos cálculos que aquela disciplina, mais especificamente aquele assunto, não é aquele tema, ele exige, tá certo? Mas é aquela questão, se a gente se bitolar as contas, apenas contas, a gente deixa de, não é, oportunizar para o aluno, deixa eu ver aqui, a Priscila está pedindo para entrar, pronto, autorizei aqui a Priscila. Nossa, professor, boa noite. Eu entrei, Boa noite. Eu entrei novamente. Joia. Tá certo? Então, se a gente só se bitolar as contas, passaremos aí uma disciplina, um semestre, não é perdendo a oportunidade de, além de a gente se especializar nas contas, a gente se especializar na leitura, na interpretação, não é? Na aquisição de novos conceitos, entende? Significados, palavras, enfim, um vocabulário, tá certo? E o aluno do ensino superior, ele precisa sim ser estimulado por cada professor a ficar ligado nisso daí.
É uma disciplina de cálculo, tudo bem, mas ela não substitui a leitura, e é por isso que a cada aula, embora eu irei focar, não é, em ensinar a vocês como aplicar os conceitos e transformá-los em continhas, eu sempre estarei passando, pessoal, textos, para que a galera, como eu estou apresentando aí, dê uma olhadinha. E são textos assim bem objetivos, não é? Onde eles vão ensinar para vocês aquilo que eu vou ensinar na prática. O texto vai apresentar aí exemplos, não é? Os significados dos símbolos, tá certo? E por aí vai. Então, eu sugiro e reforço essa sugestão que cada aluno esteja, sim, além de se preocupando com os exercícios, se ocupando com a leitura da matéria semanal. Tá certo, minha gente? O link já visitei. Vamos ao segundo link. O segundo link é aquele no qual a gente vai se debruçar em instantes. A lista de exercícios. Tá certo? São questões aí que a gente pegou do material da Fundação Getúlio Vargas, que é a referência quando se trata de economia, quando se trata de administração, matemática financeira. Então, a gente tem que usar esses referenciais para a galera, né? Não podemos mirar naquilo que não é interessante. Os nossos alvos têm que ser realmente boas referências. E a FGV, ela ainda é uma boa referência. E aí a galera observa as questões, tá certo? Que a gente vai começar a trabalhar com vocês, e as demais a gente vai deixar para que vocês se debrucem e desenrolem até a aula que vem. Tá certo? Professor! Pois bem. Pois não, Tati? Deixa eu perguntar ao senhor. Pois não, fique à vontade. Os trabalhos que a gente postou, que estava dentro daquele erro, o senhor recebeu, não foi? Isso. Eu comentei sobre isso já, viu, Tati? Os trabalhos que a galera tem enviado, seja por fotos, por textos, por PDF, eles estão lá guardados. Eu só reforcei o seguinte: antes de enviar, dá uma assinada bacana. Assina, se quiser colocar a data também é bom para fechar. Não assinei não vou mentir. Pronto, aí a partir dos próximos, tá? Tudo bem. A partir dos próximos, eita, já terminei, vou enviar para o professor. Opa, antes, aí você dá aquela autografada, só para que fique claro para o professor, não é que aquele material ele é originado por aquele que assina. É um documento, né? Tá certo? Certo. Ô, professor, aí nesse caso, o senhor quer que eu reenvie porque estava sem assinatura ou não? Como é? Não, eu não vou cobrar isso da galera, não, até porque, se eu não estou enganado, eu não havia mencionado isso, não foi? Não, realmente, professor. Aí eu disse, opa, eu vou colocar aqui, como eu digitei na pauta, para não me esquecer de dar essa orientação para você. Ô, professor, boa noite. Lucivânia, pois não. Ô, Henrique, no caso, porque as pendências que ficam é por aluno, não é isso? O que o senhor vê é por aluno que o senhor recebeu, né? Isso. Cada aluno, como eu falei, né? é um almoxerifado, é um armário, e ali cada gaveta é pessoal. Só eu e o aluno que enviou que pode observar, certo? Tá bom, tá certo, professor. Joia. Obrigada. A Lucivânia, nada, querida. A Lucivânia ia falar? Oi, professor, boa noite, sim. Boa noite, querida. Só uma dúvida, é que eu enviei a atividade, tem como eu ver, assim, quando ela é enviada, só para saber se foi recebida? Pronto. Vamos combinar assim. Me lembre ao final da aula para eu só confirmar. Eu acredito que eu vi, Lucivânia, a sua atividade, mas como a quantidade de alunos ela é uma que eu não estava conseguindo, até ter enviado para o senhor, mas eu estava pedindo um e-mail, né? Mas disse que não é para enviar pelo e-mail.
Isso. Então, no final da aula, me lembra, porque aí eu vou e confiro. Tá certo? E aí eu te falo. Tá bom, professor. Tá joia, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Eu estava dizendo que eu parei aqui. Nós temos o formulário, exatamente aqui. Ó. O terceiro link é o link do formulário. Para aquele aluno que de repente ainda não sabe o que é o formulário, perdeu ali a primeira aula e ainda não assistiu, olhe, se ligue primeiro, né? Seria bom você assistir para você ter aí o seu acompanhamento. Mas lá na primeira aula, pessoal, eu apresentei para vocês essa página, a qual a galera pode transformar num PDF, deixar baixado aí no seu dispositivo, no seu computador, no seu celular, e quem gosta de papel, imprimir. Por quê? Porque a partir da aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como esse formulário, ele será a nossa sombra. A gente não irá efetuar qualquer, não é cálculo, resolver qualquer questão, entender qualquer conceito, sem antes a gente consultar o nosso formulário. Por quê? Porque aqui eu coloquei um resumo das fórmulas de matemática financeira que nós iremos precisar delas para a gente trabalhar os conceitos de matemática financeira e resolver as questões. Então, se você ainda não tem esse material à mão, separado aí no seu computador, no seu celular ou no seu colo, né, na sua mesa, se você impediu, você está atrasado. Faça isso, porque a partir de agora a gente já vai, mostrar a necessidade, a indispensabilidade, tá certo, desse material. Professor, como assim? Dá uma olhada para cá. Eu quero colocar para vocês a primeira questão da noite e só explicando para o pessoal que chegou depois. Eu havia dado uma satisfação do porquê eu não liguei a câmera na aula de hoje. Hoje eu vou usar a mesa gráfica, ou seja, eu vou colocar aqui uma tela branca representando aí o quadro e eu vou escrever e a minha galera vai me acompanhar, tá certo? Por quê? Porque assim eu consigo garantir que as aprendizagens elas sejam geradas. A galera vai ver a caligrafia do professor, a galera vai observar o professor resolvendo as continhas e aí nós iremos bater aquele papo. Estou entendendo, está fácil, eita, professor, tive uma dificuldade, me ajude. Enfim, como se estivéssemos, olho no olho na sala de aula. Então, como eu precisei da mesa gráfica, aí eu fiz uma arrumação aqui na mesa e aí precisei desligar a câmera do computador. Tá joia, pessoal? Mas vamos lá. Primeira questão da noite. Eu vou aumentar aqui essa questão. Professor, como é que faz para pegar as fórmulas? Eu não ouvi. Quem está falando? É a Priscila. A Priscila. Pois não, Pri, repete aí. Como é que eu faço para pegar as fórmulas? Jóia. Lá na primeira aula, Pri, a gente havia passado para vocês esse link. E eu repeti o link aqui nesta aula, na aula de hoje. Tá? Aqui, ó, eu coloquei. Deixa eu só destacar para você observar aí. O terceiro link, ele contém o formulário, que é esse conjunto de fórmulas. Então, aqui no terceiro link, ó, clicando nele, o aluno é direcionado aqui, ó, para esta página de fórmulas, que eu estou chamando de formulário. Pois bem, professor, mas como que eu faço para baixar? Saindo aqui do seu site. Tá legal. Aqui embaixo, Pri e demais alunos, eu coloquei 2 links. Observe. Deixa eu chegar aqui no final da página. Isso, olha só. Aqui eu coloquei, a galera pode observar esse ícone de PDF. Apertou aqui, esse programinha, esse ícone, ele esconde um programinha
que vai transformar essa página num PDF organizadozinho, vai tirar aí o aspecto de site e deixar apenas aquele aspecto de PDF. A galera pode usar esse ícone ou esse daqui, ó, Send Article as PDF, ou seja, envie um artigo em PDF. Você vai digitar o seu e-mail, aperta aqui em enviar e já vai para o seu e-mail esse PDF. Ou seja, a galera possui aí essas duas opções para transformar esse formulário em algo que pode ser baixado, feito download. Tá certo? Quem não fez isso, por favor, faça de nada, para que vocês, a cada aula, estejam com ele à mão. E a galera vai perceber como isso é necessário a partir de agora. Olha só, eu coloquei aqui a primeira questão da nossa lista de exercícios sobre o regime de juros simples e regime de juros compostos. Deixa eu só. Pronto. E aí eu vou colocar para vocês o quadro branco, para a gente trabalhar dele. Pronto. A partir de agora, nós estamos num quadro branco e eu já vou usar aqui o meu lápis, tá certo? Para escrever e a galera me acompanhar. Deixa eu só me organizar aqui na mesa. Deixa eu colocar esse teclado para cá. Pois bem, e aí a galera observa a primeira questão. Ela diz assim para você, ó, qual o montante, aí eu vou usar aqui o mouse, não é? Para que a galera me acompanhe, tá? Qual o montante de uma aplicação de 100 mil reais aplicados por um prazo de 10 meses a uma taxa de 2% AM? Eita, professor, que parada é essa de AM? Ao mês. E aí deixa eu já colocar aqui para que você já se ligue aí, tá certo? Ó, AM é uma abreviatura das palavras ao mês. Show de bola. E aí você escolhe. Você vai copiar isso no seu caderno, você vai, não observar a gravação da aula, aí é com você. Monte a sua estratégia organizada, administre bem, conte bem, não é? Seja você um administrador, futuro contador, mas tenha uma estratégia boa de estudo. Ô professor, o senhor aconselha o quê? Cara, tanto faz, se você quiser copiar no caderno, você sabe que isso tem lá no Classroom, não é todas as vezes que você quiser acessar. A aula estará lá gravada sempre 24 horas depois. A FAM, ela demora um pouco mais para enviar a gravação dela, mas eu já adianto para os meus alunos 24 horas depois a gravação da aula, para que a galera possa aí ter acesso. Tá certo? Então, isso daqui está gravado, tá? E aí você deverá sempre que precisar consultar. Pois bem, então a questão ela apresenta alguns conceitos, algumas palavras novas. E aí a gente vai apresentar para vocês os significados dessas palavras novas, desses conceitos, e como se traduz isso em matemática. Tá certo, pessoal? Então, qual o montante de uma aplicação de 100 mil reais aplicados por um prazo de 10 meses a uma taxa de 2% ao mês nos regimes de juros? Letra A, regime de juros simples, e letra B, regime de juros compostos. A galera deve ter observado, e quem não fez isso, eu irei explicitar essa observação agora, a cada lista de exercícios de matemática financeira, a cada questão, melhor dizendo, eu já coloco os resultados. Por quê? Porque a galera não vai demorar muito perceber que você vai ser conduzido numa sequência, num passo a passo de raciocínios e de sequências e passo a passo de cálculos. O cara seguir tudo isso e no final chegar a um resultado sem saber se está certo ou errado é chato, não é legal. Então, eu já coloquei aqui
exatamente para estimular o aluno. Então, eu vou resolver, porque o professor já colocou aqui. E aí você vai usar isso como referência. Chegou ao resultado? Parabéns. Não chegou? Procure verificar onde está o seu erro. Tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, o que é que acontece? Trabalhar primeiro algumas palavras. E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma sublinhada bacana nessas palavras. Ó, aqui nós temos montante, é uma palavra nova. Aqui você tem o prazo, não é novo, mas nós iremos usá-lo bastante. E você tem essa palavrinha aqui, a taxinha, tá certo? E você tem, não é explicitamente aqui, ó, a expressão, a frase regime de juros simples, e aí eu vou estar sublinhando ele também, e compostos. O que é que são juros simples e o que é que são juros compostos? Cara, eu vou te explicar isso a partir de agora. Se liga, tá? Vamos lá. Galerão, eu primeiro preciso identificar o que é que a questão ela me deu, como tudo em matemática, né? Eu vou interpretar o enunciado. O que é que a questão me deu e o que é que ela pede. Então, vamos lá. Eu vou colocar assim, ó. Aqui na letra A, vamos trabalhar os juros simples. Então, eu vou chamar de J a incógnita que a questão ela está pedindo para você, para mim. Então tá bom. Professor, por que J? Porque ele está pedindo assim, ó, perdão, ele pede o montante, né? Então, deixa eu retornar aqui. No lugar de J, a gente vai trabalhar com S. S, tá certo? Vem do inglês sun, não sun de sol, mas sun com M, de soma total e de montante, tá certo? A galera sabe que o brasileiro gosta bastante dos termos americanos, né, dos termos em inglês, e aí esse S será a nossa letrinha, o nosso símbolo de montante. Tá, então a questão ela quer que o aluno diga qual que é o montante. Mas, professor, o que é o montante? Veja, você aplicou 100 mil reais por um prazo de 10 meses, em outras palavras. E aí, usando aquela introdução bem bacana, bem tranquila, das primeiras aulas de matemática financeira. Você pegou 100 mil reais e colocou para fermentar, seja numa poupança, seja numa outra aplicação. E aí, eu coloco lá nos textos várias aplicações, alguns nomes de aplicações, tá certo? CDI, CDB, e a galera vai se acostumando com essas siglas, com os significados delas, tá certo? Por isso que é importante a leitura dos textos que a gente envia. Mas, enfim, uma aplicação. E essa aplicação, ela tem uma taxa de 2% ao mês. Olha a ideia. Aqueles 100 mil reais, e aí deixa eu sublinhá-lo, né? Eu quero sublinhá-lo, por quê? Porque a gente vai chamar esse valor que foi aplicado de capital, pessoal. E aí eu vou colocar aqui um Czinho. Então, o valor aplicado, o valor depositado, a gente sempre vai chamar em matemática financeira de capital. E aí eu vou representá-lo pelo C. Tá certo? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Capital. Bacana. Então, capital ou o dinheiro ou o valor investido. Muito bem, capital de 100 mil reais. A taxa, a gente vai usar a letrinha I, de índice, tá certo? E você tem aqui uma taxa de 2%. Muito bem. Escreve para mim 2% em decimais, ou seja, 2 dividido por 100. Isso vai dar 2 centavos. Concorda comigo? 0,02, como a gente também trabalhou nas primeiras aulas. Tá legal. E você tem um prazo, cara. Olha só, o prazo a gente vai usar uma outra letrinha também, o N. Esse N
não é? Significa aí o prazo, o tempo, o período, ele é de 10 meses. Tá legal, então vamos criar aqui um cenário. Primeiro mês, vou colocar aqui, ó, primeiro mês, tá certo? O que é que acontece aqui no primeiro mês, pessoal? Bem, no primeiro mês, aquele seu capital de 10 mil, não, de 100 mil reais, tá certo? E aí, só explicando para o senhor, esse valorzão ele tem dois objetivos. Primeiro, embora seja um valorzão, é um múltiplo de 10. E na matemática, os múltiplos de 10, eles existem como consequência dos nossos 10 dedos, né? O nosso criador, o nosso fabricante, nos deu 10 dedos aí para as mãos, e aí deles, dos 10 dedos, veio o sistema de numeração decimal. E todo múltiplo de 10, ele não é um número fácil de ser trabalhado. Então, o que é que acontece? Esses 100 mil reais... Oi, professor, licença. Pois não. Quem que está falando? É o Daniel. A Ingrid está pedindo para o senhor aceitar ela na aula. A Ingrid está tentando entrar? Isso. Deixa eu procurá-la aqui, viu, Daniel? Ingrid, cadê você? Não, eu não consigo visualizar a Ingrid, ó. Aqui eu tenho a Andressa, a Andreina, a Angela, a Carla, a Daniela, outro Daniel, Matheus, Elô. Professor, aproveitando, eu passei até para o WhatsApp do senhor. Que a Flávia pediu para avisar que ela não ia poder assistir a aula hoje, que aconteceu um probleminha para ela resolver. Certo. Eu avisei no WhatsApp do senhor. Tá jóia. Tá certo, Tati. Beleza. E parece que a Elô também, a outra Heloísa, Daniel Oliveira, pronto, entrando agora. Agora a Ingrid não. Avisa para ela que eu não estou conseguindo acessá-la. Eu mandei para a Heloísa, pessoal, o link que a FAM ela passa para o docente, e aí eu estou passando para a Heloísa, para ela distribuir para vocês. Porque entrar por aquele link é fácil. O cara, não é que entrou por ele, entrou direto. Eu nem precisei aqui autorizar. Então, por gentileza, avisa lá no grupo. Olha, pessoal, entrem por esse link, porque aí vocês já estarão sendo recebidos de modo direto lá na sala de aula. Tá joia? Eu não consegui achar a Ingrid aqui. Muito bem. Então, retomando a questão. Aí, professor? Oi. Perdão, o Charles também está pedindo para entrar. Quem? O Charles está pedindo para entrar também. Certo. Olha só, Daniel. Deixa eu ver aqui se eu encontro o Charles. Pronto, encontrei o Charles. Beleza. O Charles está aqui com a gente já. Valeu, Daniel. Boa noite, Charles. Agora a Ingrid, eu já procurei tudo que é lugar aqui, mas não consegui. O Wellington também está aqui com a gente. Mas, enfim, façam por gentileza o que eu falei. Quem entrar pelo link que a Heloísa colocou lá no grupo, né, acredito que já vai entrar direto. Não vou nem precisar aceitar aqui, né? Tanto é que alguns alunos entraram que eu nem percebi depois que eu fui salvando. Tá certo, gente? Mas simbora, vamos lá. Então, o que é que acontece? Primeiro mês, você colocou lá 100 mil reais e ali aquela aplicação, ela diz assim, cara, você vai ganhar 2% daquilo que você aplicou. Opa, aí eu venho aqui, ó, e vou multiplicar por 2%, 0,02. Deixa eu escrever uma coisa aqui em cima do primeiro mês. Eu quero colocar o seguinte, ó. Essa maneira de calcular que eu estou usando, deixa eu mudar a cor para ficar bem organizado. Deixa eu colocar um azulzão bacana.
é o modo manual. Professor, o que é esse modo manual, cara? Então, o modo manual, ele é um modo super bacana, ele é bastante intuitivo, tá certo? E ele serve para o professor alfabetizar os seus alunos na matemática financeira. Percebe? Alguns alunos aqui, dentre vocês, eu tenho certeza que estão olhando para essa questão e já devem até ter respondido a A e a B, não é? Mas como o professor ele tem que ter o cuidado de ser claro e suficientemente claro para alcançar desde o aluno mais rápido, aquele que é um pouco mais devagar, então o que é que eu estou fazendo? Estou usando uma estratégia de aprendizagem. Eu estou trabalhando essa questão pelo modo manual, passo a passo, vagarosamente, sem pressa. Mas depois eu vou mostrar para a galera, por meio daquele formulário, como existem máquinas, ou mais conhecidas como fórmulas, onde, cara, você não resolve essa questão em segundos. Entende? Ora, mas para garantir que o meu aluno saiba usar as máquinas que eu coloquei ali no formulário, eu vou apresentar o modo manual. E do modo manual, você vai perceber, pô, cara, realmente essa fórmula que o professor está apresentando aqui, ela deriva desse modo manual. Tá certo? As fórmulas são tecnologias matemáticas que a gente chama de modo automático. O cara só lança nelas os dados e elas já emitem, deduzem os resultados. Tá certo, pessoal? Pois bem, então continuemos aqui o nosso modo manual. Opa, mas veja lá, 100 mil reais, 100 mil reais multiplicados, não é? Por 2%, ou 0,2, você vai ter aí o quê? Você vai ter 2 mil reais. Ô, professor, mas eu preciso fazer de cabeça? Opa, claro que não. Deixa eu colocar aqui a calculadora do Windows, só para fazer o que nas outras aulas, certo? Então, vamos lá. Pronto, agora deixa eu colocar aqui a calculadora. Massa, só para que a galera não perceba que usar a calculadora em matemática financeira é algo assim bastante trivial. Você pode usar a qualquer momento. Então eu tenho lá, ó, 100 mil reais, tá certo? E aí observe, eu não coloquei 100,000. Se eu fizer isso, ou vírgula, a calculadora ela vai entender que você está digitando nela o número 100. Então, nada de 100,000, não. Digita 1 e os 5 zeros mesmo, tá certo? E aí, ó, vezes 2%, 0,02. E aí você obtém aquilo que eu já coloquei, certo? 2 mil reais. Agora, galera, para e pensa comigo. Voltando lá para o quadro da sala de aula. Esses 2 mil reais, a gente vai chamá-los de quê? Aí eu vou colocar aqui, ó. Esses 2 mil reais, eu vou chamá-los de juros. É o rendimento justo, como eu havia explicado lá no início da aula, na apresentação, na leitura da pauta, o significado, né, a etimologia da palavra juro. Juro quer dizer rendimento, quer dizer, não é um rendimento justo. Você emprestou 100 mil reais para um banco. O banco estava com 100 mil reais seus. Ora, como que você vai emprestar de graça, não é? Não, isso vai te trazer uma vantagem, um benefício. A gente chama isso de juro. Embora que o juro também ele tem o seu aspecto negativo, onde você paga em vez de você receber, correto? Pois bem, então esses 2 mil reais, eles ocorreram após um mês de 100 mil reais fermentando a taxa de 2%. Percebe? Tudo bem. E no segundo mês? Vamos lá.
No segundo mês, galera, vai acontecer o quê? Cara, vai acontecer precisamente a mesma coisa. Tá? Mas deixa eu te fazer perceber. O teu montante no primeiro mês, deixa eu colocar aqui, ó. O teu montante no primeiro mês é R$ 100.000, o que você tinha aplicado. R$ 2.000, aquilo que foi fermentado pela taxa de 2% ao mês. Então 100 mil mais 2.000, o teu montante é de R$ 102.000. Sim ou não? Maravilha. Deixa eu digitar direitinho, deixa eu escrever melhor dizendo direitinho. R$ 102.000. Tá, mas e o segundo mês? No segundo mês, olha o que vai acontecer, pessoal. No segundo mês, os R$ 100.000 iniciais, ou seja, o teu capital inicial, ele novamente vai sobre ele se incidir, não é, aquela taxinha de 2%. E de novo haverá um juros, não é, de R$ 2.000. Cara, para pensar. Isso vai se repetir quantas vezes? O prazo é de 10 meses. Então, lá no 10º mês, deixa eu já adiantar aqui, lá no 10º mês, o que é que vai acontecer, pessoalzão? Lá no 10º mês, você vai obter, não é? Adiantando aqui as continhas, você vai obter um juro de R$ 2.000. Então, observe, quando a gente está trabalhando com juros simples, o capital inicial, ele é aquele que você vai usar durante todo o prazo que a questão te deu. E agora temos condições de, não é, responder a letra A. Qual vai ser o montante, pessoal? E aí eu vou usar uma nomenclatura bacana que vocês vão me entender. O S10. O S10 não é aquele carro não, tá? O S10 é o montante após os 10 meses de R$ 100.000 aplicados à taxa de 2% ao mês. Cara, é só você parar e perceber, peraí, se foram juros de R$ 2.000, juros constantes, de R$ 2.000 a cada mês, muito tranquilo. Eu vou pegar... Tem alguém querendo participar, pessoal? Assim, tipo, durante os 10 meses de prazo vai dar 20 mil, não é isso, professor? Exatamente. Quem está falando? Aí eu sou. É o Luiz. O Luiz Macário, beleza. Eita, alguém falou e eu não ouvi. Foi o Daniel ou foi a Priscila? Foi. É melhor Eu levar. vou. Eita Deus. Eu vou somar com esse mil, Isso, perfeito. Percebem? Observem como o modo manual, ele empurra o aluno a perceber algo que é bastante óbvio. Eita, pera lá. Quer dizer, eu tinha 100 mil, mas eu deixei, no prazo de 10 meses, aqueles 100 mil fermentando. Qual vai ser o juros total? Ora, os juros total serão 2.000 a cada mês, são 10 meses, então isso vai dar R$ 20.000. Mas a questão que é o montante. Somar o valor do capital, não é isso? Isso, Priscila, exatamente. A questão que é o montante. Então, eu vou pegar... Só multiplicar o valor dos juros pela quantidade do prazo que foi estabelecido na questão e somar o capital. Exatamente. Ou seja, a galera já está saindo do modo manual e construindo uma máquina, construindo uma fórmula. É por isso que o formulário ele é indispensável, porque, veja bem, apesar de eu estar aqui com tranquilidade, resolvendo essa questão aqui com vocês, pelo modo manual, cara, isso é impraticável quando você estiver trabalhando com questões mais exigentes. É muito mais tranquilo, muito mais rápido você pegar a máquina, a fórmula adequada, inserir os dados e ela já vai te dar o resultado. Mas, é claro, inicialmente eu preciso associar na sua memória esse raciocínio prático à fórmula. Tá certo? Mas deixa eu terminar aqui. Então, veja, o montante será o capital mais o quê? Mais a taxa
não é? Eu vou colocar assim, mais os juros vezes a taxa. Por quê? Não, eu não vou colocar assim, não. Eu vou colocar apenas o montante mais os juros. Lembrando que esses juros, não é? São todos os juros que você adquiriu ao longo dos 10 meses. E aí, ó, a galera, como vocês mesmos já perceberam, não é? Vai somar aqui os 100 mil com os 20 mil. Ou seja, 120 mil. Professor, e qual seria o modo automático? Cara, olha para cá. O modo automático, ele sai assim, ó. Deixa eu colocar aqui. O modo automático tem da seguinte percepção. Ora, eu posso fazer essa conta muito mais rapidamente e entendendo. Veja, a matemática financeira, ela exige que você não apenas calcule, mas saiba o que está fazendo. Tá? Por quê? Porque se você não se perder nessas contas, você vai estar usando a fórmula e você pode até usar a fórmula correta, mas pode até obter o resultado correto, mas você vai estar viajando, você vai estar, não é alienado do que está fazendo. E a gente não quer isso, não é mesmo? Então, o que acontece? O aluno que percebeu, não é? Esse processo, ele pode olhar lá para o formulário, e aí eu já vou colocar aqui, ó, o formulário para vocês. Eu vou aumentar aquele que eu havia apresentado, só para que fique, não é? Bem visível para vocês. Deixa eu colocar aqui. Esse daqui. Pronto. Assim está melhor. Observe, olha para cá, pessoal. O que é que acontece? Cadê, não é? Cadê a máquina que vai calcular para mim o meu montante? E aí eu coloquei algumas máquinas. Essa primeira máquina ela diz assim, olha, você quer calcular o montante? Então pegue o capital e some com os juros totais. Mas você quer calcular os juros? Então pegue o capital, multiplique pela taxa e pelo período. Você quer calcular o montante total? Então você pega aí, não é? O capital e multiplica por 1 mais a taxa vezes o prazo, que era o que eu ia escrevendo ali no final. Enfim, todas essas máquinas, todas essas fórmulas, elas facilitam a tua vida, porque, veja bem, olha para cá, e aí deixa eu voltar lá para o quadro, e aí a galera percebe, ó, vejam a necessidade de vocês terem esse formulário à mão, para eu não ficar aqui mudando de tela, e eu também não vou ter condições de estar fazendo isso direto, senão a aula fica muito pausada, né? E a aula precisa ser contínua, líquida, tá joia? Então, aí eu vou chegar assim e dizer para vocês, cara, estimulo o uso do modo automático. Ou seja, quer calcular, não é? O teu montante final após os 10 meses, cara, pega o capital e multiplica por quem? O que é que diz a tua máquina? Por 1 mais a taxa vezes quem? Vezes o período, que é 10. Então, deixa eu já colocar aqui o 10. Não é? Deixa eu fazer melhor. Eu vou usar a fórmula assim, pronto. Eu vou pegar o capital e multiplicar por 1 mais a taxa vezes o N, só para que a galera perceba. Esse N daqui, ele é o prazo que a questão te deu. E, de fato, pega 100 mil, multiplica por 1 mais, não é? A taxa, que é 0,02 vezes 10. Cara, você vai ter os mesmos 120 mil, sendo que com meia hora de rapidez. Não é meia hora a menos de cálculo. Então, assim, observe. Falou de juros simples, a ideia é essa daqui. Ô, professor, mas eu gostaria de entender o modo manual dos juros compostos. Claro, cara, vamos lá. Então, vamos à letra B. E aí eu já vou colocar aqui para vocês um novo quadro, para a gente ter mais espaço aqui. Beleza.
Prontíssimo. Quadro limpo. Então vamos à letra B. A letra B, ela... tem alguém pedindo para entrar? Não, né? Pensei ter ouvido aquele sinozinho. A letra B da primeira questão, e aí eu vou colocar aqui, ó, modo, não é? Modo manual. Professor, o que é que são? Como que eu tenho essa mesma visão do regime de juros compostos? O que é que significa juros compostos? Vamos embora. Modo manual. Primeiro eu quero gentilmente empurrá-lo a perceber por si só qual a diferença entre os juros simples e os juros compostos. Certo? Então, só lembrando, você tem lá o montante, a questão pede para você o montante, ela te dá o capital de 100 mil, a taxa de 2% e os mesmos 10 meses de prazo. Deixa eu escrever isso lá. Vamos lá. Então, eu quero o montante, sendo que o montante no raciocínio, no conceito de juros compostos. Tá certo? O capital é de 100 mil reais. Correto. A taxa é de 0,02. E aí perceba a necessidade de você automaticamente também sair da sua taxa percentual e ir para a taxa decimal. Isso tem que ser automático já também. Tá certo? O prazo é um prazo de 10 meses. E beleza. Então vamos lá, vamos criar aquele cenário. Primeiro mês. Pessoal, o que é que vai acontecer com os 100 mil reais no primeiro mês, após um mês? Após um mês, olha o que vai acontecer. Vai acontecer a mesma coisa, né? Você tem 100 mil reais e o que é que acontece? E com esses 100 mil reais, o que é que acontece? Bem, ele vai ser submetido a uma taxa bacana de 2%. Ora, mas isso vai gerar o teu juro, não é? O teu juro é de 2 mil reais. Então, observe, após um mês, seja no regime simples, aqui, seja no regime composto, os juros gerados após um mês é igual. É verdade, 2 mil reais. Ô, professor, então vai ser o mesmo resultado? Pera lá. Agora que você vai perceber a diferença drástica, gritante entre os dois regimes, os dois contextos de juros. Olha para cá. Cara, sabe quem vai ser o teu capital após o primeiro mês, lá no segundo mês? O teu capital, ele não vai ser mais os 100 mil. Oxe, professor, e quem vai ser o meu capital? O teu capital será o capital antigo mais os juros gerados após o primeiro mês. Eita, professor, quer dizer que agora o capital vai ser de 102 mil reais? Alguém quer participar, pessoal? Tranquilo. Professor. Entendi, professor. Pois não. Licença. Claro. Então, assim, Ângela, observando, não é tão usado não, juros simples, né? Assim, no dia a dia, porque é mais aplicado o juro composto, que ele soma o juro com o capital para formar o outro juro. É verdade. Você está certo esse meu pensamento. Ângela, os juros simples, eles ainda são usados. Agora, sim, não em contextos assim bancários, em contextos de loja, comércio, não é? Como o comércio ele está muito ligado ao banco, então, naturalmente, o comércio ele herda do banco essa hegemonia do regime de juros compostos, tá certo? Mas, assim, os juros simples, eles são usados, mas, de fato, são bem menos usados do que a ideia de juros compostos, tá certo? Muito bem. Aí, o que é que acontece? Cara, pera lá, professor, eu estou aqui no segundo mês, qual vai ser
quais serão os juros do segundo mês. E aí você vai calcular os teus juros, sendo que você vai pegar esses 102 mil, olha os teus juros aqui, pessoal, você vai pegar esses 102 mil e vai submetê-lo à taxa. A taxa é a mesma, mas o capital não é mais. E aí nasce essa ideia de juros sobre juros que não tem lá no juros simples. Juros simples não. Aquele capital inicial ele será usado como referência a cada mês. No composto, não. Daí vem o nome composto. Não é? Ele é composto porque ele acumula os juros. Ele pega os juros do primeiro mês e lança no capital. E aí você vai calcular os juros do segundo mês. Tá certo? Isso daqui, usando aqui a nossa calculadora, vamos lá, é 102 mil reais aplicados a 2%. Isso vai te dar um pouco mais que 2.040 reais. Então deixa eu colocar aqui. Isso daqui, os juros do segundo mês serão 2.040 reais. Percebe? É 40 reais a mais do que no sistema simples. Oi? Quem falou? Nesse caso dos juros compostos, a gente é obrigado a calcular mês a mês. Né? Exatamente. Então, veja. Agora você já sabe que o seu montante no segundo mês será de 102 mil reais mais 2.040 reais. E é esse montante que você vai usar como referência para o capital lá no terceiro mês. Caramba, professor, quer dizer que essa é a ideia, uma ideia assim, tranquila, não é? E aí eu vou colocar aqui, olha, o capital, ele vai ser, não é? Os 102 mil mais os 2.040, ou seja, 104.040 reais. E como é que você vai calcular os juros desse camarada? Os juros do terceiro mês. Olha, os juros do terceiro mês será o montante que consta no terceiro mês, né, após o segundo mês, vezes a taxinha. Mas professor? Pois não, querida? Para responder essa questão, sempre tem que ter a calculadora científica? Como a gente havia mencionado, a calculadora científica, ela será um bem necessário, não um mal necessário, um bem necessário, porque Sim. Como vocês estão começando a perceber, e olha que assim, a gente ainda nem mostrou para a galera as outras funcionalidades, não é, da calculadora científica. Essas contas você faz até com a calculadora não científica. Mas ainda na aula de hoje nós iremos perceber a necessidade, sim, de uma calculadora científica, tá? E aí, galera, imagina você fazendo isso 10 vezes. Não, para com isso. Não, a gente não vai precisar fazer isso. Por quê? Porque nós herdamos dos matemáticos do passado o que eu chamo de modo automático. Professor, qual que é o modo automático para se calcular, não é, juros compostos, para se calcular o montante de juros compostos? Dá uma olhada aí no seu formulário, você vai encontrar essa formulazinha. Você vai pegar o seu capital e você vai multiplicar por esse fator aqui, 1 mais I, que eu até conversei sobre ele, acho que na segunda aula. É o que a gente chama de fator de acréscimo, fator de atualização e por aí vai. Galera, olha como fazer essa brincadeira toda sem gastar tantas calorias, né? Você vai pegar essa máquina. A máquina diz, cara, você quer calcular o quê? Olha, eu quero calcular o montante após os 10 meses. Demorou. Faz assim, 100 mil reais, certo? 100 mil reais, vezes 1 mais 0,02, ou seja, 1,02. E quem que vai ser o teu expoente? Vai ser o teu prazo, 10 meses. Uau, que beleza. Professor, me ajuda a fazer essa conta na calculadora científica. Agora mesmo, vamos lá. Aí eu vou... Galera,
a calculadora científica para estimulá-los a aprender a usar a calculadora científica. Muito bem, deixa eu só achar a minha calculadora. Achei a calculadora. Vamos lá. Primeiro, observe que na nossa conta, pessoal, deixa eu voltar aqui a conta, eu tenho 100 mil reais vezes 1,02 elevado. Começar trabalhando com 1,02. Eu vou pegar lá 1,02, digitei 1,02, e aí o que é que acontece? Eu vou usar essa função aqui, ó, dá uma olhada. E aí você vai procurar na sua calculadora científica. Em geral, as calculadoras elas usam uma simbologia não é muito parecida, se não igual. Eu vou apertar aqui, ó, x elevado a y. Ô, professor, o que é que significa x elevado a y? Significa que você está pegando 1,02 para ser a base de uma potência, onde o expoente é o 10. Eita, professor, repete aí. Você viu lá na fórmula, não é, naquela máquina de montante de juros compostos, que você tem 100 mil vezes 1,02 elevado a 10. Pois bem, eu estou pegando aqui 1,02, estou elevando a 10 usando este botão, esta função da sua calculadora científica, que obviamente não tem naquela calculadora naquela calculadora não científica, aquela mais simples, tá certo? E aí eu vou apertar igual. Quando eu aperto igual, cara, olha para cá, deu aí um negócio, né, um pouco maior que R$1,21. Claro, porque você está pegando 1,02 e multiplicando por ele mesmo 10 vezes. 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Ou seja, é quase você fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 10 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 10 vezes, ou seja, 1 elevado a 10 é 1. 1,02, que é um cabelinho a mais que 1, também vai ser uma quantidade um pouco maior que 1. É essa que apareceu. E agora você vai e multiplica, pessoal, ó, vezes os 100 mil, que é o capital, não é, da questão. Ah, que beleza. E aí você vai ter o seu montante. R$121.899, e aí a gente vai aprender a arredondar, não é? A gente vai aprender a arredondar devagarzinho. Eu vou pegar aqui os 44 centavos, mas ó, se no lugar desse 1 eu tivesse um 5, eu iria arredondar para 45 centavos. Depois eu vou escrever isso na tela para que a galera não visualize. Mas por hora eu vou escrever esse resultado aqui, ó, R$121. Deixa eu colocar aqui para depois vocês observarem, tá? Montante após 10 meses, R$121.899, perdão, R$899,44, é isso? Deixa eu voltar a calculadora, é isso. Pronto. Então, a gente encerra essa questão e aí a gente vai comparar com as respostas que eu já coloquei para você. Deixa eu sair aqui da tela. O quadro. Pois bem, e aí eu já escrevi aqui para vocês. R$121.899, R$121.899,44. Essa é exatamente a resposta que eu havia colocado para vocês e que você pode sim obter através do modo manual, mas é claro, com bastante tempo, e todos temos o que fazer. É por isso que o formulário ele deve ser a sombra de vocês, tá certo? Eu quero mostrar agora na segunda questão o uso de outras fórmulas, de outras máquinas que estão presentes lá no formulário. Então vamos lá. Deixa eu já abrir aqui um novo quadro para a gente poder usar. Prontinho. E aí eu vou colocar a segunda questão, deixa eu já
colar a segunda questão aqui para a gente, para facilitar a nossa vida. Manter o tamanho da tela, ficou grandinho, a gente diminui. Vamos lá, acho que eu diminui demais. Deixa eu aumentar para que vocês visualizem bem aí. Cara, olha a segunda questão que ela pede para você. E aí, a partir dela, nós iremos direto para o formulário, tá certo, pessoal? E aí eu vou usar o próprio formulário lá do site para ensiná-los as regiões daquele formulário. Professor, tem muitas formas. Onde que eu vou encontrar regime simples e regime composto? Já já a gente vai dar uma olhada naquele formulário, do jeito que ele está. Pessoal, segunda questão. Qual o capital inicial que deve ser aplicado a uma taxa de 2% ao mês para, ao final de um ano e meio, observe a expressão um ano e meio, né? Gerar R$100 mil nos dois regimes novamente? Eita, pega, eu preciso entender essa questão, professor. Ela é levemente diferente da anterior. É verdade. A questão anterior, só voltando para ela, qual o montante? Ela pede o montante. Perfeito? E qual que vai ser a incógnita dessa questão? A incógnita dessa questão não é mais o montante, é o capital inicial. Boa! Então, vamos começar a anotar essas informações, né? A solução aqui da letra A é, primeiro, eu preciso descobrir qual é o valor de C. Por quê, professor? Olha para cá. Ele já começa perguntando qual o capital inicial. Ah, é verdade. Qual que é a taxa? A taxa é a mesma. Então, eu vou colocar aqui, ó, a taxa de 2%, massa. E observe, já estou escrevendo não no formato percentual, mas no formato decimal. Agora é uma taxa mensal, sendo que o prazo, o Nzinho, ó, ele não deu em meses. Ele deu em anos, né? 1 ano e meio, mas a gente transforma para meses, tranquilamente, não é, pessoal? 1 ano e meio tem quantos meses? Quem fala para mim? 18 meses, professor. Perfeito, então eu vou colocar aqui N igual a 18. Agora olha para cá, pessoal. O montante após os 18 meses tem que ser de quanto? A questão disse para você, olha lá, ela diz, olha, para que ao final desse prazo, o capital ele se torne R$100 mil, mas, ora, isso é montante. E eu já estou colocando aqui S18 só para estimular os meus alunos, sejam organizados nas anotações de vocês. S18 quer dizer o montante, não mais o capital, não confundam, tá certo? O montante que é gerado pelo capital que você vai descobrir, aplicado a essa taxa nesse prazo. Uau! Ô, professor, e qual é a máquina que a gente usa? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu já coloquei lá para vocês. Deixa eu sair dessa tela e pegar uma máquina bacana. Pois bem, voltando lá para o Classroom, isso. Aqui no terceiro link, como eu havia falado para vocês, ó, apertou, você vem para cá. Beleza, já estamos aqui lá no site do qual a galera deve baixar esse formulário. Vocês precisam dele, ele vai acompanhar vocês em cada questão. Aqui, organizadamente, cara, eu coloquei, ó... Professor? Pois não, pode falar. Eu tenho uma dúvida, por gentileza. Esse formulário aí com essas fórmulas, é o mesmo que o senhor colocou no mês de agosto? No mês de agosto. Isso, na primeira aula, Tati. Na primeira aula a gente colocou ele para vocês. Tá certo? Muito bem. Aí eu coloquei aqui, ó, regime de juros simples. Quer dizer que todas essas máquinas, elas têm um uso específico de acordo com a questão. Por que a gente usou essa máquina daqui e a gente usou essa máquina daqui na primeira questão? Porque a incógnita era o montante. Ora, mas
A incógnita agora é o capital. Eu já deixei uma máquina bonitinha, prontinha, lubrificada para a minha galera usar. Capital, quer calcular o capital? Então faça assim, meu filho. Capital é igual ao montante que já foi gerado, dividido por 1, mais a taxa vezes o prazo. Mas espera lá, assim fica fácil, professor. Como é que é? Quer dizer que, voltando lá para o quadro, quer dizer que esse formulário, ele me dá a fórmula adequada para cada situação? Sim. A questão é, como a galera está sendo introduzida, né? Sendo familiarizada com esse novo cenário de fórmulas, vocês vão, à medida que vão respondendo cada questão, e eu coloquei questões assim bem variadas, umas no nível tranquilo, outras no nível mais avançado, que você só deve tentar trabalhar essas questões após resolver essas mais básicas, que é o que eu estou fazendo com vocês, tá certo? Então, aí, à medida que vocês forem pegando experiência, no olho você vai ver, tá, cara, a questão ela pede o capital, então eu vou lá no formulário e pego uma fórmula que me dá o capital. Demorou. Então, a fórmula, o modo automático para essa questão é, você vai descobrir o capital calculando S18, ou seja, o montante após os 18 meses, e aí você vai calcular, não é? O seu denominador vai ser exatamente 1 mais... Professor? Opa, pois não, pode falar. Eu também tenho uma dúvida. Claro, fique à vontade. Manda Por que 18 meses se é um ano? Para o final de um ano tem 12 meses? Por que 18? A questão, ela fala um ano e o quê? Dá uma olhada para cá, ó. Um ano e meio. Sim. Tá joia? Entendi. Se a gente só olhar para um ano, realmente, aí teríamos um montante de 12 meses, não é? Mas a questão é um ano e meio. Então, 12 meses mais a metade de 12 meses. Tá joia? Tá bom. Maravilha. Tá bom, então. Beleza. Aí, ó, é só substituir os dados e usar a calculadora. Alguém falou, não ouvi. Quem foi? A gente vai trabalhar todas as fórmulas de acordo com cada questão que ela pede. Isso, essa é a ideia. A galera vai perceber que essas questões, elas têm esse objetivo. A primeira questão trabalhou, não é, uma porção de fórmulas, a outra, ela já vai empurrar o aluno para usar uma fórmula diferente, até vocês familiarizarem, não é, com a maioria dessas fórmulas. Pois bem, galera, isso, olha só, quem que é o montante após os 18 meses? Olha, o montante é de 100 mil. Puxa, então já vou colocar aqui, ó, 100 mil reais. Tá certo? E a máquina, ó, eu estou inserindo os dados na máquina. Encarem uma fórmula como uma ferramenta matemática, uma função, não é uma máquina. Aqueles que já estudaram matemática 1, matemática 2, ou pelo menos uma dessas disciplinas, já está familiarizado com funções. E o que eu estou fazendo aqui é exatamente trabalhar com funções. Tá certo, minha gente? Então, vamos lá. Substituindo os dados. 1 mais a taxa, que é 0,02 vezes o teu período. O teu período é de 18 meses. Massa. Então, ó, você tem aqui esta máquina. Pois bem. Ô, professor, vamos pegar a calculadora para a gente calcular isso daí? Vamos lá. E aí, desde já, eu quero que você perceba, cuidado, nós estamos com uma expressão numérica. E lá no ensino básico, nós aprendemos que quando você tem uma expressão numérica, você não pode sair juntando as operações, não de forma aleatória, você tem que seguir as regras. E a primeira regrinha, uma das primeiras que a gente aprende é, se você tem uma soma, cara, e você tem uma multiplicação, a prioridade é a multiplicação, ó. Então eu não vou fazer 1 mais 0,02 lá na calculadora, não. Eu vou fazer primeiro
0,02 vezes 18. E desse resultado, aí sim eu somo com 1. Tá joia? Então me acompanhem na calculadora. Vamos lá. Usando a calculadora científica com vocês, para que vocês, por sua vez, aprendam e usem a calculadora sozinhos, sem a minha ajuda, tá? Muito bem. Aqui eu já tenho a calculadora e nós vamos usar aquilo que nós estamos trabalhando. Então vamos lá. Eu vou, como eu havia falado, começar aqui, ó, 0,02 vezes 18. Isso vai me dar 0,36, professor. Massa. Eu vou somar isso daqui com 1, tá? Porque, só repetindo, a galera não está visualizando, porque eu troquei de tela, mas você tem 100 mil reais divididos por 1 mais 0,02 vezes 18. Peguei o 0,02 vezes 18, obtive 0,36, e somente agora que eu vou somá-lo com 1. Massa. E aí, obviamente, eu vou obter 1,36. E olha o pulo do gato. A partir de agora, vejam como o aluno que manusear bem a calculadora científica, ele vai ser, não é, um aluno com vantagens. Olha para cá. Em vez de digitar 100 mil reais e depois dividir por 1,36, olha para cá. Vocês estão visualizando aí a tecla N+. Aperta nessa tecla. Apertei. Observe que aqui no visor da minha calculadora apareceu a letrinha M. Isso quer dizer que eu estou acionando a memória da minha calculadora. Olha que massa. Professor, quer dizer que isso faz com que esse resultado ele fique gravado? Exatamente. E agora olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar os 100 mil reais, um seguido de 5 zeros, e vou dividir, vou colocar aqui, dividido por quem? Por aquele resultado que eu havia obtido, 1,36. Cadê ele? Puxa ele para mim. Aperta na tecla MR, quer dizer, me apresente o que está na memória. 1,36. Então 100 mil reais divididos por 1,36, uau! 73.529,41. Opa, já vou colocar esse resultado lá. Beleza? Então já está lá. O capital inicial, ele será de 73.029,41. Pois bem. Tá certo? E só repetindo, como que eu fiz isso? É claro que assim, aquele 1,36 é um número pequenininho. Professor, é pequenininho, eu poderia apagar o visor e digitar 100 mil, e depois apertar, dividir e depois digitar 1,36, é verdade. Mas já estaremos trabalhando com esses valores aqui, ó. E como que você vai ficar digitando esse negócio? Como que você vai ficar anotando no seu caderno para depois digitar de novo na calculadora? Não. Meu filho, minha filha, você já vai ser um contador, uma contadora, um administrador, uma administradora. Eu preciso garantir que você terá a chance de ter essa vantagem, de ter essa intimidade com a calculadora. E usando todos os recursos necessários, não todos, mas pelo menos aqueles que são necessários à sua prática como contador e como administrador. Tá joia? E aí eu vou voltar lá para o nosso quadro, para a gente agora ver a questão de juros compostos e darmos uma paradinha na aula para que a galera prossiga nas questões com as próprias pernas. Tá certo? E aí vocês vão pegando a experiência necessária para desenrolarem isso, e à medida que forem apresentando dificuldades, a gente vai chegar junto. Tá? Então, chequei aqui os resultados e eles coincidem. Então, estou indo bem. Né? Claro, eu estou me colocando no lugar dos alunos. Professor, vamos fazer a letra B? Demorou, vamos embora. Olha lá, a letra B. Eu gostaria que alguém já desse uma olhada no formulário e já dissesse para mim qual a máquina que eu vou usar, tá certo, pessoal? Vamos lá. Qual que vai ser a máquina que calcula o capital, sendo que
com o contexto de juros compostos. O que é que ela diz? Parece que ninguém está usando o formulário. Rapaz, eu vou dar um casco nesses meninos. Eu dou. Quem está usando o formulário? Tá, então não esqueçam de fazer isso assim que a gente encerrar a aula. Baixem esse formulário, imprimam, mas tenham ele à mão, tá, minha gente? Muito bem, eu vou colocar aqui a máquina. Primeiro deixa eu apresentar para vocês, só para a galera perceber que eu coloquei tudo organizadozinho lá no formulário, ó, para facilitar a sua vida, tá? Então, use isso daqui. Olha lá. Agora no sistema de juros compostos. É verdade, o professor colocou aqui, ó, regime de juros compostos. Eu não vou olhar mais para o regime de juros simples. A questão, ela não trata mais da ideia de juros simples, ela está trabalhando com a ideia de juros compostos. Então demorou. Eu vou colocar aqui, ó, regime de juros compostos. Qual que é a máquina, pessoal, que isola o C para mim? Essa bonitona aqui, ó. Massa. Então eu vou chegar lá e vou usar exatamente essa máquina. Volta para lá. Isso. E a gente vai usar aquela maquininha. E eu já comecei aqui, ó, a escrever, não é exatamente aquela máquina. Ela diz assim, você quer calcular o capital agora? Tudo bem. Me dá o seu montante e depois você vai dividi-lo por aquele fator, né? 1 mais a taxa elevado ao período, que é 18. Eu já estou colocando 18 aqui. Verdade. Ou seja, essa máquina, professor, essa máquina significa o quê? Essa máquina calcula o montante, o capital inicial, se você tiver o montante, a taxa e o prazo. É verdade. Cara, agora é calculadora, irmão. Você vai pegar lá, substituir os valores. Ó. O capital inicial é de 100 mil reais. Perdão, o montante inicial, o montante final é de 100 mil reais. Não é? O seu fator de acréscimo, de atualização, será 1 mais 0,02. Eu já estou colocando aqui 1,02 e vou elevar esse negócio a 18. E aí veja, o que é 1,02 elevado a 18? Percebe? Aquilo que a gente havia mencionado na questão anterior, vai dar um número muito grande. E aí, dependendo da quantidade de dígitos da sua calculadora, quanto mais ela tiver capacidade, mais dígitos vão aparecer. Vamos pegar a calculadora e calcular isso comigo. Vamos lá. Deixa eu colocar na tela a calculadora para a gente fazer isso juntos. Prontinho. Calculadora na tela. Agora vamos calcular o montante. Bom, eu quero limpar a calculadora, professor, eu quero limpar a memória. Aí você vem aqui, ó, no MC. Apertou MC, percebe que sumiu aquele M? Isso significa o quê? Que você limpou a memória, vai poder iniciar uma nova conta. Muito bacana, professor. Então vamos lá. 100 mil reais dividido por 1,02 elevado a 18. Cara, se você colocar 100 mil reais, você vai se atrapalhar todinho, que é uma divisão. Então comece com o quociente ou com o denominador. Então tá bom. Eu vou colocar lá 1,02 elevado, olha aqui a funçãozinha da potência, elevado a quanto? A 18. Então tá lá o 18. Isso. Agora olha que beleza. Imagine você anotando todos esses algarismos no seu lindo caderninho, para depois digitar 100 mil, dividido, e aí você digitar todos esses lindos algarismos. Cara, para com isso, né? Não é necessário isso. Esse modo manual não é necessário. Agora, para tanto, você precisa aprender. Aprender o que, professor? Aprender a usar a calculadora científica. Fala para mim. O que é que eu faço para memorizar esse quociente aqui, que eu vou usá-lo para dividir por 100 mil reais?
Ah, eu vou apertar aqui em N+. Eita, quer dizer, apertei em N+, a calculadora já sugou esse camarada para a memória dela. Ah, então eu posso digitar os 100 mil, sem precisar limpar, sem precisar apertar no Czinho de corrigir, de limpar. Ah, então tá. 100 mil reais divididos por quanto? Por aquele quociente lá, 1,02 elevado a 18. Ah, mas eu tenho ele anotado, então eu vou aqui em MR, ó. Ah, mas que beleza! Olha como a calculadora ela te apresenta 100 mil reais divididos pelo resultado de 1,02 elevado a 18. Agora é só apertar igual, cara. Ah, mas que beleza, professor. 70 mil reais, 70.015 reais e 94 centavos. Olha só, como esse valor está acima de 4, a terceira casa decimal aqui, ó, não é? E aí eu vou escrever isso já para que a galera se situe. Então vamos lá, deixa eu voltar lá para o quadro branco e fazer o que eu havia mencionado para vocês. Professor, qual que é a regra desse arredondamento? Eu não arredondo de qualquer jeito, não, mas, cara, nada na matemática, na vida e no universo é aleatório. Né? Tudo está sob a lei da causa e do efeito. Muito bem, então, deixa eu primeiro anotar aqui o valor da calculadora para a gente terminar a aula de hoje apresentando para vocês como que se arredonda. Então, vamos lá. A calculadora, ela havia dado para a gente 70.015. Deixa eu escrever aqui para vocês. Está 7 feio da beleza. 70.015 reais. E os centavos, deixa eu anotar lá. 93. Eu vou colocar esse 7, só para explicar um detalhe, tá? Então vamos lá. Todo mundo olhando para esse 7. Ó, dá uma olhada para esse 7. Ô, professor, eu quero arredondar. Eu não vou arredondar esse valor como R$ 70.015,93. Nananina, não. Por quê, professor? Como é que eu sei? Vou te explicar agora. Esse terceiro algarismo, ele vai ser analisado da seguinte maneira. Ele pertence ao primeiro grupo de algarismos que vai de 0 até 4, os primeiros 5 algarismos. Conta aí no seu dedo. Algarismo 0, algarismo 1, 2, 3 e 4. Isso dá 5 algarismos, 5 dígitos? Pois bem, segundo grupo de dígitos, que vai do número 5, do algarismo 5 até o algarismo 9. Isso também vai dar 5 dígitos. Conte aí na sua mão. 5, 6, 7, 8, 9. E aí você tem os 10 algarismos do sistema decimal, do sistema de numeração decimal. Pois bem, cara, presta atenção. Se esse terceiro dígito ele pertencer a esse grupo, então beleza. Eu vou repetir os 93 centavos sem aumentá-los. Por outro lado, se esse terceiro algarismo ele fizer parte desse segundo grupo de algarismo, aí eu vou escrever assim, ó, eu vou acrescentar uma unidade. E aí eu vou dizer, olha, isso daqui é aproximadamente igual a 70.015,94 centavos. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, se aqui fosse 930, então seria 93 centavos. Se fosse 931, 93 centavos. 932, 93 centavos. A partir do dígito 5, 935, então já eu vou aumentar um centavo, 94 centavos. 936, 94 centavos. 939, 94 centavos. Então, é só a galera se ligar nessa regrinha de arredondamento. Tá joia? E aí você percebe que aqui eu já usei essa regrinha, por isso que os resultados coincidem. Tá certo, minha gente? E agora eu quero ouvi-los. Alguém deseja perguntar algo? Alguém se perdeu no caminho e deseja a minha ajuda? Falem, porque o que eu quero a partir de agora é empurrar você para aquela lista. Você vai sentar, você já está sentado, né? Você vai abrir lá a lista e vai, só você, trabalhar cada questão e a fórmula que ela vai pedir para você usar.
Tá certo? Porque só assim você vai se familiarizar. E, claro, usando aí a aula, não é que a gente acabou de ministrar para vocês. Professor, Pois não. essa taxa ao mês diferencia do cálculo se for ao ano? Boa, Dani. A gente vai perceber, daqui a algumas aulas, a gente vai ter uma aula só sobre taxas, viu, Daniel? E aí a gente vai começar a trabalhar essa questão de ao mês, ao trimestre, ao semestre, ao ano. Por enquanto, a galera não vai receber questões que exigem esse conhecimento, apenas questões onde a taxa é ao mês, tá certo? Agora, posteriormente, sim, eu irei ministrar para vocês como que a gente transforma taxas, como que a gente manipula taxas para não ter problema, não é? Com o casamento taxa e prazo, porque a gente já percebeu que taxa e prazo tem que estar nas mesmas expressões. Se a taxa é ao mês, então o prazo tem que ser em meses. Se a taxa for ao ano, então o prazo tem que ser ao ano, e por aí vai, certo? O que mais, minha gente? Ô, professor, só poderia me explicar essa parte aí, já do resultado embaixo? É o Daniel que está falando. Daniel, você pediu... A tela ficou preta aqui, eu não consegui acompanhar, não. Essa parte aqui da igualdade, 70 mil, 0,15. Por que mudou aqui embaixo? Certo. Você está se referindo ao arredondamento, é isso? Já no finalzinho mesmo. Pronto, então vamos lá, Daniel, olha só. Você se lembra que lá na calculadora, deixa eu só voltar para que Daniel ele me acompanhe desde a calculadora, ó, aqui. Você se lembra que o resultado, Daniel, do capital na calculadora foi esse, não foi, legal? 70.015,93, lá vai fumaça. Como que a gente arredonda esse númerozão? Você sabe, na matemática nada é aleatório, não é? Porque a matemática é a estrutura da realidade, ela não pode ser aleatória. E aí existe uma regrinha, uma convenção, na verdade, para a gente saber como arredondar, porque você não escreve isso quando você vai, não é, assinar um cheque, quando você vai assinar um documento, não existe esse número. Você tem que arredondar. Mas qual que é a regra que você usa? Pois bem, aí veio o teu professor de matemática financeira e te lembrou uma regrinha que a gente vê em matemática 1, em matemática 2. Olha só, deixa eu voltar para cá. Isso. Aí eu coloquei, Daniel, apenas os 3 primeiros algarismos após a vírgula. Verdade, professor. 937, que você sabe, lá na calculadora deu 93, 71, por aí vai. Não. Só peguei os 3 números depois da vírgula. Tá. Ô, professor, esse 93, eu vou usá-lo para ser o resultado, esses 93 centavos, eu vou aumentar uma unidade, eu vou diminuir, qual que é a regra? Daí eu coloquei aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, arredondamento. Muito bem. Arredondamento. Deixa eu puxar para cá. Arredondamento. Então quer dizer, o que foi que eu fiz? Eu estabeleci com a minha galera uma lei para a gente arredondar. Senão, o que é que aconteceria? Teríamos resultados diferentes. Você poderia terminar com 70.015,93 centavos, outro aluno 70.015,94 centavos, outro aluno, não, isso daqui é 70.016 reais. Não é assim que funciona. A regra do arredondamento ela é bastante clara. Vamos dividir os algarismos em 2 grupos. 0, 1, 2, 3 e 4 são os primeiros 5 algarismos. E 5, 6, 7, 8, 9 são os 5 últimos algarismos. Ok. Qual que é o teu algarismo, Daniel? O cara que vem depois dos 93 centavos. Professor, nessa questão é o 7. Na calculadora apareceu o 7. Aí a regra, ela diz assim, ó, então você vai aumentar, você vai acrescentar uma unidade, ó,
nos teus 93 centavos. Ah, por isso que apareceram 94 centavos. Ô, professor, mas e se em lugar de 7 eu tivesse um 4? Bem, 4 pertence ao primeiro grupo. Ah, então eu não alteraria, eu apenas repetiria os 93 centavos. De modo que esses dois grupos servem de base para a galera saber se permanece os centavos ou se a galera arredonda, aumenta um centavo na conclusão da questão. Você entendeu, Daniel? Certinho, entendi sim. Maravilha, maravilha. Pois bem, então a gente vai encerrar a aula de hoje, eu digo, a ministração do conteúdo. Mas a aula ela deve continuar, onde você vai pegar agora o seu material e começar, cara, a debulhar as outras questões, tá certo? Algumas questões são muito parecidas com essas que eu fiz, outras vão envolver, não é, alguma fórmula, alguma nova fórmula, mas enfim, a galera tem tudo e agora é só começar a manusear para vocês pegarem a prática. E aí eu volto lá para a pauta que a gente apresentou no início da aula. Na aula que vem, na semana que vem, em vez de a gente aparecer com a continuação do conteúdo, não. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou ouvi-los. E aí, minha gente, desenrolaram aquelas questões. Professor, olha, eu só fiz mais 2, eu só fiz mais 3. Olha, professor, eu fiz quase todas. Eu tive dificuldade em 1, em 2, em 3. E aí eu vou coletar aquelas questões onde a galera não conseguiu fazer e vou fazer 1 ou 2, como eu fiz hoje com vocês. Terminada a exposição, a resolução dessas questões, eu vou abrir um quiz, eu vou mandar o link para vocês e a galera em dupla ou individualmente, mas eu estimulo a galera a trabalhar em dupla. O professor pode ser um trio, veja lá, acho que dupla está de bom tamanho, mas de repente a gente permite um triozão bom aí. A galera vai trabalhar essas questões no formato de quiz online, onde você vai fazer suas continhas na calculadora, no papel, e ao apertar, não é na alternativa, o quiz vai conversar com você, eita, parabéns, você acertou, pode ir para a próxima questão. Tá certo? Então, eita, você cometeu algum erro, não é essa a alternativa certa. Ou seja, é um quiz só para que a galera pratique, para que a galera seja empurrada, estimulada a praticar, não é isso o conteúdo. E aí só daqui a 2 semanas a gente volta com conteúdo novo. Tá joia, pessoal? Alguém mais deseja perguntar algo? Sem dúvida, professor. Ô, professor, uma questão, uma perguntinha. Cabeça aula, pode ser assim, tipo... Sem dúvidas. Só aluno, assim, duplas, só de administração ou pode ser aluno de administração e contábil? Excelente pergunta. Observe que a gente está, Tati, numa sala com as 2 graduações. Então, não há problema nenhum, tá certo? Tá certo. Um aluno de contábeis, um de administração, 2 de contábeis, 2... Não tem problema. Eu só não quero uma galera de contábeis com uma galera de pedagogia. E não tem nem como, né? Tá com joia? certeza. Tá bom, tá certo. Beleza, minha gente. Então, eu me despeço. Um bom restante de noite trabalhando a lista. Tá? Amanhã eu já vou colocar a gravação dessa aula para que vocês tenham acesso e possam rever, não é? Aquilo que a gente apresentou. Tá joia? Forte abraço. Até a próxima aula. Valeu, gente. Obrigado, professor. Boa noite.